Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje connosco está a Marta Salvador, coordenadora de inovação no Nest, na Centro de Inovação do Turismo. Olá Marta, antes de mais, bem-vinda. Obrigado por teres aceito o meu convite para podermos trocar aqui um pouquinho algumas ideias sobre este setor que ainda não tinha tido a oportunidade de ter nenhum convidado e, portanto, é especialmente importante. Bem-vinda antes de mais. Olá João, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, interessada aqui à Associação Nest. Para nós é um gosto também estar aqui presente e partilhar um pouco do que é o nosso percurso e dar aqui um pouco de palco ao turismo também, como tu dizes, que tem um grande peso também aqui na economia e ficamos contentes, sempre que seja chamado aqui ao palco. O Nest é um centro de inovação, não é? Especificamente dentro do setor do turismo e, portanto, queria-te perguntar desde logo como é que nasceu este centro de inovação, qual é que é o seu percurso de vida, não é? Relativamente recente, e também, no fundo, qual é o propósito do centro, portanto, qual é o objetivo e que tipo de impacto é que procura criar nesta área de atividade económica. Uhum. Então, aqui o Centro de Inovação do Turismo, o Nest, nasceu em fevereiro de 2019 e resulta de uma parceria público-privada entre 8 entidades. 8 entidades estas que vêm de diversos setores económicos e, como nós sabemos, o turismo acaba por ser um ponto de encontro de várias áreas e desde logo o que nós tivemos foi uma visão conjunta destas entidades que acharam que poderiam agregar aqui valor à cadeia de valor do turismo e, portanto, o que nós temos do lado público, o Turismo de Portugal, desde logo, e depois do lado privado temos o setor dos transportes, representado pela Aeroportos, a Brisa Via Verde, as tecnológicas, Microsoft, Google, 2 bancos, Millennium BCP e BPI, e quem é que não está aqui? E a nós, claro que sim, as telecomunicações aqui também a nós. Pronto, desde logo estas entidades juntaram-se com uma visão comum e essa visão é promover a inovação e ajudar e contribuir para que as pequenas e médias empresas possam transitar para a economia digital. Portanto, esse faz parte muito aqui da nossa missão, dar um contributo, ajudar aqui a trazer conhecimento, a trabalhar espaços que ainda não foram pensados, até porque nós sabemos que temos metas para alcançar em descarbonização, em tantos outros assuntos, até 2030, até 2050, e portanto existe aqui uma série de oportunidades e de visões e de caminho que tem que ser feito e repensado, e nós estamos a trabalhar exatamente nessas áreas, nesses white spaces, onde coisas que terão que passar a existir no futuro, que ainda não existem e que têm que ser pensadas agora. E é muito isso, portanto, ajudar aqui as pequenas e médias empresas, mas também as grandes, e criar pontos. Sobretudo eu digo que nós no Nest somos temos um grande papel. Trabalhamos com um ecossistema relativamente largo, como estávamos aqui a falar há pouco. Também nós trabalhamos com as pequenas e médias empresas, as universidades, os centros tecnológicos, as startups, a academia, e é nesta junção e nesta diversidade de players que depois surgem aqui projetos muito interessantes. Eu reparei que deste algum enfoque na questão das PMEs, apesar de não teres excluído as grandes empresas, mas um dos principais focos é claramente ajudar as PMEs de alguma forma a dar aquele passo que muitas vezes não consegue fazê-lo internamente por não ter uma estrutura dedicada para isso, não é? Ao contrário de grandes cadeias hoteleiras, e aqui já estou a segmentar um bocadinho dentro do turismo para a questão da hotelaria, mas é no fundo dotar as PMEs de ferramentas que não conseguem, por falta de estrutura, ter internamente e no fundo adquirir esse know-how, não sei, quem diz adquirir diz por via de parcerias. Como é que vocês se relacionam com as empresas? Antes de mais, as empresas vão até vocês ou vocês vão até às empresas? Qual é que é o ponto de encontro, no fundo, entre as empresas e o Nest? E aqui estou a segmentar um bocadinho na questão das empresas, depois já iremos às outras instituições. Primeiro, eu diria que há 2 formas de nós aqui atuarmos. Por um lado,
nós queremos trazer ferramentas digitais, promover, não só construí-las e disseminá-las, mas também disseminar, sim, ferramentas digitais que possam tornar os processos mais eficientes, não só do ponto de vista das organizações, mas também para o lado do turista, não é? Para de que forma é que nós podemos depois também tocar aqui nos produtos e na oferta turística. A par dessa área que nós trabalhamos um pouco ferramentas, e eu depois posso explicar um pouquinho melhor, nós também trabalhamos muito a área da cultura de inovação. Eu diria que o primeiro pilar onde nós agimos será mesmo na cultura, promover uma cultura de inovação. Isto porque, como disseste ainda há pouco, talvez esta cultura de inovação e esta área de inovação esteja mais disseminada e esteja mais, seja um assunto que esteja mais em cima da mesa das grandes empresas. As pequenas e um pequeno alojamento turístico vai estar mais dedicado às operações e vai estar mais dedicado à rentabilidade do seu negócio, não tanto, talvez, a pensar em assuntos como as novas tecnologias e onde é que me leva o blockchain e a inteligência artificial, enfim, provavelmente não terão tanto espaço dedicado. Contudo, o que nós sabemos é que a mudança é a única constante que nós temos, e se estes pequenos negócios e estas empresas também não estiverem despertas e abertas à inovação, certamente, enfim, não se vão tornar competitivas e eventualmente acabarão por desaparecer. E, portanto, desde logo eu diria que o primeiro pilar onde nós entramos é na criação da cultura de inovação, e nós aqui disponibilizamos uma série de conteúdos para as empresas e para todos, não só para as empresas, para as universidades, mas temos, por exemplo, no nosso canal de YouTube uma série de webinars, e aqui foi uma fase ainda muito inicial da associação, portanto o Roberto, neste caso o nosso diretor executivo, teve durante um ano, foi ele que levou a associação para a frente, e exatamente quando a crise iniciou, e portanto desde logo ele teve ali uma ideia de vamos criar conteúdos e disseminando e criando pontos com montes, não só com os fundadores Nest, mas com muitas outras entidades, criar uma cultura de uma série de webinars, que se creio que foram cerca de 60 durante 3 meses, praticamente todos os dias, trazer conteúdo não só sobre as tecnologias emergentes, todas estas tecnologias, mas também tópicos interessantes dentro de uma organização, como a estratégia, a gestão, a liderança, a revenue management, mas também trabalhar a parte dos mercados que, para quem está no turismo e quem quer chegar a novos mercados, é importantíssimo. Houve uma secção, por exemplo, dedicada a mercados que as equipas do Turismo de Portugal trabalham e que ajudava a criar aqui, fazer um ponto de situação de como se encontravam estes mercados e como chegar até eles. Portanto, a criação de uma cultura de inovação foi fundamental, criação de conteúdo, webinars, conhecimento. Depois temos feito também, e durante o ano passado fizemos 4, este ano já temos 2, estamos a fazer think tanks, e aqui pensar em temas como o último que nós fizemos foi dedicado ao enoturismo, por exemplo. O ano passado fizemos dedicado à hotelaria, à restauração, pontos de interesse. O que nós fazemos aqui é um processo de pensamento com especialistas do setor, onde mais do que nós identificarmos aquilo que está em falta, nós convidamos os especialistas do setor a identificar, e através de uma metodologia que nós aplicamos, identificar áreas gaps, não é? Áreas de necessidade que estão neste momento e que são prementes de trabalhar, e a partir daí criar uma série de melhorias e de áreas possíveis de ação. Estes think tanks são condensados depois num relatório e são disponibilizados no nosso site e estão acessíveis a qualquer pessoa que queira consultar e que queira então entender melhor quais é que são as áreas de necessidade do momento e quais as áreas de melhoria onde podemos trabalhar. E, portanto, logo aqui são apenas 2 exemplos daquilo que nós trabalhamos e do conteúdo que produzimos e que está disponível de forma gratuita a todas as empresas, mas não só, temos também depois a área das ferramentas digitais, e aqui temos fizemos uma ferramenta digital de avaliação da sustentabilidade da empresa, onde a pessoa pode, quer ter mais, está no nosso website, qualquer empresa pode aceder, preenche um questionário, uma série de informações e fica a perceber em que estado se encontra e depois vai ter uma série de recomendações de melhorias. Estes são apenas alguns exemplos que as empresas poderão aceder de forma gratuita, independentemente do seu tamanho ou localização.
porque em última instância, obviamente, o que nós queremos é elevar a qualidade aqui da profissionalização das empresas e contribuir também para esta redução, talvez, da sazonalidade, que é uma coisa que é importantíssima no turismo. Certo. Em relação à segunda pergunta, que seria se as empresas nos contactam ou se nós contactamos as empresas, eu acho que aqui o caminho vai nos dois sentidos. Nós costumamos dizer que costumamos ser aqui um braço muito ágil daqui do Turismo Portugal, acabamos por ser aqui um braço muito ágil, nós temos essa agilidade própria de poder, enfim, ir nos dois sentidos. A comunicação, muitas vezes somos nós que contactamos porque identificamos uma área, uma melhoria, uma oportunidade e contactamos as empresas. Muitas vezes são eles que nos pedem, que nos contactam a nós com propostas, com desafios, e normalmente é nesse espaço, quando nós somos desafiados, que acontecem coisas muito interessantes e parcerias que nós não estávamos à espera. Certo, essa era uma pergunta que eu ia fazer, ou seja, se vocês estavam no fundo abertos a desafios das empresas. Nesse caso, quando uma empresa chega junto de vós e vos faz determinado desafio, não é, para resolver determinado problema, vocês depois desenvolvem com base de uma equipa interna, juntam uma série depois de players com o que fizer sentido naquele caso, sejam universidades, eventualmente, centros tecnológicos, o que quer que seja. Como é que funciona depois na prática? Vocês têm essa estrutura interna ou depois vão também junto dos players e dos vossos próprios portanto, fundadores, procurar soluções ou a equipa ideal para desenvolver aquela solução, aquele desafio em concreto? É isso mesmo, neste caso é isso mesmo. Como disse, vai nos dois sentidos. Nós temos também, ainda há pouco não referi, temos uma área, para além da cultura de inovação e da promoção de soluções digitais, temos uma área também de pilotagem e de experimentação. Na prática começou com a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, onde nós temos um hotel de aplicação que acaba por funcionar como um laboratório a céu aberto. Ali temos um hotel de aplicação que é operado pelos próprios alunos e que é lá que eles têm a sua experiência. Tem 25 quartos, um boutique hotel, e é um sítio onde nós podemos convidar startups ou outras tecnológicas que queiram experimentar os seus produtos e ali desenvolver os seus produtos. Isto quer dizer que muitas vezes nós, como dizes, somos nós que propomos, não é? Vêm ter connosco as startups. Tivemos, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, o ano passado na ADN, da Agência da Energia, teve na atribuição de um dos prémios que estava a ter, que era o Aquamais, resultaram 2 vencedores. Um para edifícios residenciais e outro para edifícios turísticos. E nós, aqui desta startup que foi vencedora dos edifícios de turismo, acabámos por convidá-los para implementar a sua solução, e neste caso era a Noitra, uma startup, a implementar a sua solução e a testar neste hotel que é o Eleven Hotel School, no hotel de Setúbal, e portanto tivemos aqui uma situação onde cruzamos e criámos sinergias para eles experimentarem a sua solução. Muitas vezes temos também outros que nos contactam e como dizes, tal e qual, muitas vezes recorremos aos nossos fundadores com soluções para... Tivemos alguns contactos, por exemplo, na última Web Summit, onde contactámos a ANA Aeroportos e fizemos aqui algumas pontes, porque trazíamos soluções que poderiam ser aplicáveis aqui ao setor transportes aéreos e depende, acho que fazemos muita avaliação aqui caso a caso. Certo. O que nós fazemos é mesmo estas pontes, ainda agora nesta edição da BTL, onde nós tivemos aqui durante uma semana um evento que era o What's Next. A ideia seria ter aqui uma série de eventos a ocorrer dentro e fora da BTL, mas para dizer que nós acabámos por ter durante a estadia da BTL 25 startups por dia. Tivemos durante 3 dias startups vocacionadas para B2B, com ofertas B2B e depois para B2C. E o que nós fizemos aqui foi o quê? Foi contactar incubadoras, aceleradoras, o próprio Turismo Portugal, a Portugal Ventures. Contactámos uma série de organismos onde queríamos dar visibilidade a startups, a novos produtos, a novos serviços para o turismo e contactámos uma série de entidades para nos recomendarem, darem aqui algumas recomendações
que eventualmente nós também podemos ter aqui um conhecimento limitado, não é? E portanto, pedimos estas recomendações e acabámos por chegar a uma grande oferta. Foram praticamente 100 startups que nós enviámos convites e depois acabaram por ficar 50. De qualquer forma, é destas pontes que se criam e destes novos conhecimentos, e que a partir daqui e deste evento e do que resultou, já estamos novamente em contacto com estas startups e eles próprios a dizer-nos: gostaríamos de ter um piloto com a entidade A, B ou C, ou precisamos de na hotelaria ou na restauração, ou no aeroporto, enfim, e criam-se aqui várias oportunidades de fazer acontecer novos projetos. Certo, ou seja, no fundo vocês fazem aqui um pouco o papel de fazer o match entre as diferentes entidades, não é? Antes de existir o Nest, não existia propriamente uma organização semelhante, ou onde é que eu quero chegar? O próprio Turismo de Portugal não tinha essa vertente, ou decidiu externalizar e perceber que de facto era cada vez mais solicitado por este tipo, no fundo pelo ecossistema da área, e que precisava de facto de uma entidade específica para o efeito, para fazer o tal match depois entre os diferentes players, e até porque já percebemos que a abrangência de um projeto pode ser elevada, não é? Pode existir um desafio, como falavas há pouco, de uma tecnológica, uma startup, ou o que seja, de uma solução relacionada com aeroportos, como depois com o enoturismo, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra, e muitas vezes, e estamos a falar aqui de uma amplitude bastante grande, não é? Do ponto de vista do negócio. Ou seja, no fundo, a necessidade vem através daí, portanto, é no fundo quase como uma spin-off do Turismo de Portugal para a inovação. O Nest podemos encarar um pouco por aí. Sim, eu diria que sim, que sim. De qualquer forma, para além de sermos essa tal, como tu dizes, poder ser uma pequena spin-off, mas será mais do que isso, porque aqui a presença dos nossos fundadores é fundamental, e nós temos reuniões periódicas, mensais, onde nos juntamos com os nossos fundadores e discutimos alargadamente os temas que temos em cima da mesa, estratégia, a visão do que nós queremos alcançar, e aqui recolhemos inputs de vários outros setores, e isso acaba por ser muito interessante, porque é nesta convergência e nesta diversidade de setores que depois acontecem novas oportunidades, e portanto mais do que ter a visão do Turismo de Portugal, em que, obviamente aqui também é fundamental ter a visão de outros setores, e quem diz dos nossos fundadores, diz por exemplo de uma nova vertente que nós temos vindo a explorar com mais força nesta altura, que é o turismo e saúde, por exemplo. E essa mesma perspectiva também nós trouxemos para este evento da última semana na BTL, que foi fazer uma série de entrevistas a convidados que vêm de outros setores, e por isso é que escolhemos os temas. Tivemos a digitalização, a sustentabilidade, o turismo e a cultura, a saúde. E o que nós fizemos aqui foi convidar pessoas, por exemplo, tivemos a Inês Drummond, que é da Sonai, da área da distribuição, e tivemos a sua perspectiva, da sua visão para o turismo, o que é que nós podemos aprender com outros setores que ainda não estamos a implementar aqui, que oportunidades são essas que ainda temos e que caminhos são esses que temos que desbravar. Portanto, é um pouco isso. É essa agilidade que nós trouxemos, talvez, aqui à estratégia do Turismo de Portugal, mas também depois o cruzamento com outros setores. Uma das questões que eu achei interessante dos exemplos que deste foi o facto de haver o tal espaço de demonstração, no fundo, não é? Em Setúbal, para uma empresa que queira, isto servirá sobretudo, imagino eu, para startups que tenham desenvolvido determinada solução e a queiram testar, não é? na realidade. O que vai, no fundo, é uma escola hotel, não é? Como dizias. Eu sinto que, em parte daquilo que é, isto é uma opinião pessoal, portanto, não tem qualquer tipo de validação científica nem nada que se pareça, mas eu sinto que no setor, se considerarmos dentro do turismo a área da restauração, por exemplo, mesmo da hotelaria, alguma destas áreas de negócio, sinto que há pouca profissionalização em muitos casos. Não estou a falar, obviamente, nos principais grupos económicos, nas principais cadeias de restauração ou de hotelaria, mas na PME, em muitos casos, ou numa boa parte dos casos, na minha opinião, obviamente, há aqui alguma falta de formação, há uma grande rotatividade das pessoas. Bem, isso por si só não está errado,
Mas depois, quer dizer, muitas vezes o serviço não é condizente, não é condizente com aquilo que deveria, em princípio, ser um negócio profissional. Porquê é que isto poderá acontecer? Há falta de mais projetos como esse da Escola Hotel de Setúbal, ou há pouca formação nesta área. Vocês atuam também de alguma forma na área da formação? Eu sinto que uma das principais lacunas do setor, e no setor, portanto, o setor depois tem muitas áreas, não é? Mas se calhar aqui estou-me a referir mais à restauração e um pouquinho à hotelaria. Falta aqui alguma formação. Vocês atuam também na área da formação, ou é algo que para já pelo menos não tem tido intervenção? Temos aqui, mais uma vez, nós colaboramos com as iniciativas do Turismo Portugal e também aqui colaboramos com o programa Upgrade, por exemplo, é um bom exemplo disso, onde foram qualificados, não sei precisar agora números, mas foram qualificados imensas pessoas e capacitados na área da digitalização e na área da sustentabilidade, e temos tido uma formação contínua nesse aspecto. Este projeto, concretamente, este projeto que eu falo que é de experimentação, que demos o nome de Future Labs, e que abrem espaço então para esta tal pilotagem de produtos. Aqui a ideia será envolver não só as startups e ligá-las e fazer um match, como diz, de um corporate com uma startup, mas depois também envolver os alunos. E esta prática também é importante, talvez não tanto nessa parte da profissionalização, mas nós também sabemos que nem todos vão ser empreendedores, obviamente, não é? Nem todos vão ter esta apetência para a digitalização, para a inovação. Este projeto, concretamente, por exemplo, abre espaços a que eles contactem com startups, com empresas, com novos produtos, com uma demonstração que de outra forma não iriam ter. Agora, sem dúvida, esta é uma das áreas, sim, mas nós também contribuímos muito e trabalhamos essa área da capacitação. Ainda agora estamos numa fase de planeamento de um programa também de capacitação digital que vamos também agora lançar brevemente em conteúdos de marketing digital também com o Turismo Portugal, e temos uma vertente bastante forte de colaboração sempre, eu diria sempre, é um projeto que andamos de mãos dadas e que acompanhamos porque consideramos exatamente que ainda há bastante trabalho a fazer, como dizes, na profissionalização do setor. As profissões estão a mudar, há profissões que existem agora que provavelmente daqui a uns anos já não vão existir e, portanto, nós temos realmente que preparar os profissionais do setor. Certo. Falavas aqui numa questão que também tem aqui alguma curiosidade, portanto, o tema da digitalização e da sustentabilidade, não é? Hoje em dia quer dizer, por um lado, são transversais a todas as áreas, a todas as indústrias, digamos assim. O turismo não foge, penso eu, deste repto, digamos assim, do mercado, e portanto são temas, digamos, da moda, mas que, bem, isto da moda, da moda não se entenda mal, é o que é. O mercado provavelmente está a pedir, é o próprio mercado que está a pedir que os negócios sejam mais digitais e mais sustentáveis e, portanto, depois as indústrias têm que se adaptar a esses temas. Há alguns anos atrás, isto fazendo aqui tentando ligar aqui dois temas que não têm necessariamente, não estão necessariamente relacionados, mas há uns anos atrás o negócio do turismo ou o negócio da hotelaria, eu acho que a principal foi-se desenvolvendo por via da especialização, não é? Da segmentação, da diversificação, ou seja, há 20 anos atrás existiam hotéis, isto fazendo aqui um pensamento muito, muito básico, mas há 20 anos existiam hotéis, ponto. Hoje existem hotéis para negócios, para lazer, como dizias há pouco, para o setor da saúde, ou associado ao setor da saúde, para desporto, para ténis, para golfe, para futebol, o que quer que seja. Ou seja, é a diversificação, não é? Que está associado ao próprio crescimento do mercado, e isto passa-se em todo lado, portanto, o que é bom e o que significa que é um mercado que tem vindo a crescer. Qual é a minha questão, concretamente? Isto deixou de ser um tema, a questão da diversificação, deixou de ser um tema tão premente e agora estamos com a questão os principais desafios do setor, mais do que esta segmentação, ou quase ultra-segmentação, é a digitalização e a sustentabilidade transversal a todo o setor. Este é o principal desafio, ou ainda continua, em paralelo, também a existir
algumas necessidades mais específicas ou algumas oportunidades, mais que necessidades, algumas oportunidades de negócio mais específicas, como dizias há pouco, a questão da saúde, por exemplo. Isto ou seja, são temas que estão a ser trabalhados em paralelo, o primeiro tema, o tema da especialização e da diversificação do negócio, deixou de ser um tema tão premente, de ter tanta oportunidade, e estamos agora, e as principais oportunidades são, ok, todos os negócios ou todo o setor do turismo tem que se digitalizar e tornar mais sustentável, senão ao prazo vai morrer, entre aspas. Mas se não morrer, vai ficar mal posicionado. Não sei se percebes aqui a minha questão, Sim, onde é que sim, queres sim, chegar? sim, sim. O que é que Eu acho que sentes que o mercado mais procura? esse ponto eu acho que liga muito bem com os 3 pilares fundamentais com que os pilares fundamentais do Nest e que se mantêm desde o início e que eu acho que se vão manter, e que são 3, que são as Seamless Experience, e eu já explico, as Seamless Experience, os dados e a sustentabilidade. E estes estão na base de toda a nossa estratégia da associação. Como dizias, talvez há alguns anos atrás, nós vendíamos Portugal como um destino de sol e mar, e era só isto. Com o passar do tempo e com a nossa própria evolução e especialização, realmente foram aparecendo os tais nichos de mercado, e a tal especialização é, como dizes, turismo desportivo, turismo de golfe, de corporativo, de negócios, e enfim, existe aqui uma panóplia muito grande, é os de nómadas digitais, muitos nichos que foram sucedendo. O que é que eu acho? Que esta segmentação é natural e é natural que continue a evoluir e que haja cada vez mais segmentação ainda assim, ainda existem mais oportunidades e existe, para além de nós caracterizarmos melhor estes segmentos, ou seja, o que eu diria é que esta digitalização a que nós assistimos hoje em dia, a utilização dos dados que existem disponíveis, e nós sabemos que hoje em dia existe uma quantidade imensa de dados, muitas vezes nós não sabemos o que fazer com eles. E também essa estratégia daquilo que nós vemos é nas pequenas e médias empresas, em particular as mais pequenas, que não têm esses tais departamentos, sei lá, de revenue management, por exemplo, e que ainda não utilizam esses dados a seu favor. Ou seja, se nós tivermos meios para tornar o conhecimento de quem são a nossa procura, as pessoas, os novos segmentos de mercado, conseguimos endereçar a nossa oferta de uma forma muito mais segmentada. E, portanto, aquilo que nós advogamos é esta digitalização para a captação de dados sobre os turistas, para nós conhecermos melhor, entendermos melhor quem são estes mercados, não é? Um turista que vem, um japonês, por exemplo, vai ter características específicas, vai gostar de um determinado tipo de oferta que uma pessoa que vem, sei lá, que o inglês, que se calhar prefere praias da Albufeira, ou um turista alemão que prefere muito mais turismo de natureza. Então, estes dados, esta digitalização também nos pode dar aqui uma possibilidade de conhecer muito melhor estes mercados, estas pessoas, e depois dirigir a nossa oferta e comunicar de uma forma muito mais eficiente. Estas próprias campanhas que nós podemos fazer para fora vai ser diferente para uma família de 4 pessoas do que para um desportista que vai fazer triatlo e vai procurar Portugal para fazer um training camp durante uma semana ou 2, a oferta vai ser diferente, não é? A forma de nós comunicarmos vai ser diferente. E, portanto, aqui eu acho que a digitalização continua a ser imperativa, e com isto acho que já estou a fugir à pergunta, já me perdi, João. Não, mas esse é um ponto interessante, porque a questão da personalização, no fundo, da experiência, aquilo que estás a dizer é que a questão dos dados vai permitir com que os negócios personalizem a experiência do cliente, no limite, não é? Isso Ou mesmo. seja, no limite, o mesmo hotel, em função do perfil do cliente, como dizias, Claro. que seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista das suas preferências, se estiver devidamente estruturado esse negócio, vai ter os dados, se calhar, para sugerir a cada um desses perfis programas diferentes, por exemplo, não é? Como dizias, o gosto e a cultura de um japonês é diferente de um inglês, por exemplo, e não pensando até estavas a pensar numa perspectiva até mais macro, mas eu pensando do ponto de vista do negócio,
do empresário, do pequeno hotel, se calhar tendo estes dados consegue oferecer pacotes mais à medida, porque hoje em dia um turista chega a um hotel e, portanto, os pacotes estão standardizados, quer dizer, são iguais para todos, não é? Não há uma personalização. No fundo, aquilo que dizias é, ok, a partir do momento em que todos estiverem, ou quanto mais digitalizados tem um negócio, mais dados tem um negócio, e, portanto, vai melhor conhecer, no fundo, vai ter quase como uma análise preditiva daquilo que são os gostos daquele perfil de turista, em função daquilo que são os dados segmentados ao longo do caminho. Mas, no fundo, a minha questão era um pouquinho isso, era perceber se são dois desafios ainda, se o desafio do nicho se ainda é um desafio, se já passamos essa fase, e já estamos aqui na questão destes temas da digitalização e da sustentabilidade, de facto, de serem os temas, e não é só no turismo. Portanto, são as principais preocupações do ponto de vista do empresário, se são estas ou se ainda há, no fundo, oportunidades para a segmentação. Eu aqui ligo esta questão com a questão da própria, eu há pouco dizia, ou seja, a minha questão era perceber se ainda há oportunidades de nichos, mas ao mesmo tempo... Eu creio que sim. Eu creio que sim, João, e eu diria que quando nós fazemos combinação na oferta turística, o que estamos aqui a dizer é que podemos utilizar os dados sobre as pessoas, sobre os dados, sobre os clientes, sobre os mercados, para termos uma melhor oferta, mas isso não vai de forma alguma substituir a própria experiência turística, não é? O que nós podemos é criar campanhas e criar conteúdo para atrair esses turistas, para que eles sejam bem recebidos. Agora, nada vai modificar as experiências que nós temos e a vivência sobre os territórios. O que sabemos também é que as pessoas muitas vezes conhecem o que é o mais normal, ouviram falar do Algarve, de Lisboa, da Madeira, mas existem muitos outros territórios para explorar. Temos no interior, temos imensos produtos, temos aldeias históricas de Portugal, temos Alentejo, temos Açores, temos Madeira, enfim, temos aqui temos um território tão vasto e tão rico, e temos aqui a possibilidade de fazer, quando tu dizes se temos oportunidade de novos nichos, claro que sim, porque a nossa diversidade é incrível. Eu pessoalmente, na minha vida pessoal, desde há muito, que sou uma pessoa que usufruo muito, ou seja, sou capaz de passar uma manhã nas montanhas a fazer caminhadas e corridas e, enfim, desportos de montanha, e depois vou para a costa e usufruo de qualquer forma de desportos de água e depois terminar à noite numa oferta cultural. E esta riqueza que este país tem e esta diversidade que é absolutamente única e que dá para atrair ainda. E fazer combinações sobre setores, a cultura, com o desporto, com a gastronomia, com os vinhos, enfim, há aqui imensas sinergias que podem ser ainda lançadas e oferecidas, e por isso eu acho que sim, para além desta segmentação existem ainda muitas oportunidades. Certo. Esta área que nós falávamos aqui, do turismo de saúde, normalmente pensamos em turismo de saúde, ou pensávamos como um produto das termas, onde sinceramente era uma oferta que está um pouco outdated, um pouco mais tradicionalista, nós víamos mais conservadora talvez até, e hoje em dia aquilo que nós vemos e que assistimos é que cada vez há também mais procura e há mais espaços que estão mais modernizados, que atraem famílias com miúdos, com crianças. E portanto aquilo que nós queremos aqui, no caso, por exemplo, do turismo de saúde, não é oferecer só um turismo de saúde, mas é também um turismo com saúde. Nós queremos que Portugal ofereça produtos e serviços com saúde, não só do ponto de vista de nós assegurarmos a segurança e a saúde para quem nos visita, e isso nós sabemos que quando viajamos para um país com um país mais terceiro mundo é algo que nos preocupa sempre, não é? Se tivermos um problema, precisamos de um hospital, cuidados médicos, como é que vamos resolver isto? Obviamente nós queremos ser um país que ofereça saúde nos cuidados caso haja uma emergência, mas também numa situação quase de preventiva. Se nós temos uma alimentação riquíssima, nós podemos oferecer uma alimentação riquíssima, nós temos a parte toda da atividade física e, portanto, enfim, nós aqui temos imensas oportunidades ainda para explorar e que constituem oportunidades, sim. Certo.